Seja muito bem-vinda a mais uma história por aqui. Os nossos contos não tão de fadas, mas reais, das princesas da vida real. Já peça o seu like agora no comecinho do vídeo, faça sua inscrição, ative o seu sininho, comente, compartilhe, maratone. Temos muita gente nova chegando e eu já agradeço demais a sua companhia. Olha, se eu fosse você, voltava nos vídeos antigos. Temos muita coisa boa por aqui. Nascida às 8 horas da manhã do dia 25 de abril de 1775, no Palácio Real de Aranjuez, Carlota Joaquina Teresa Marques Caetano, Coleta Francisca de Sales Rafaela Vicenta Ferrer Joana Nepomucena, Fernanda Josefa Luísa Senhorosa Antônia, Francisca Bibiana, Maria Cacilda Rita Januária e Pascoala, era filho de Carlos IV da Espanha e sua esposa Maria Luísa de Parma, na altura então, príncipes das Astúrias. A infanta dominava geografia, história, latim, francês, português e espanhol. Ademais, era dotada de um talento valioso, de facilidade para se expressar e boa escrita. Posteriormente, quando da sua chegada em Portugal, sua sólida e extensa cultura chamaria a atenção da corte lusitana. Teve uma infância feliz, era a neta preferida do rei Carlos III da Espanha. As negociações de seu casamento tinham se iniciado em 1778, com o contrato matrimonial sendo firmado em 8 de maio de 1785. Por terem relações parentais e pelo fato de que, enquanto João, futuro Dom João VI, tinha 18 anos, Carlota era uma criança de 10, foi necessária uma dispensa papal para a consumação do casamento. Após tal realização, foi outorgado o acordo de capitulações matrimoniais no Palácio Espanhol, em uma cerimônia com estilo e pompa, em que representantes de ambas as cortes testemunharam um acordo, seguido da confirmação do noivado e de um banquete. O casamento entre o príncipe português e a infanta espanhola fazia parte do projeto de aproximação entre os dois reinos. Afinal, era vantajoso para ambos os países manterem a paz através de matrimônios. Num incidente ocorrido no dia do casamento, Carlota deu uma mordida violenta na orelha de Dom João. No cerne dos problemas da família real portuguesa estava um casamento tão desastroso que, em alguns momentos, suas consequências transbordariam para o domínio público. O casamento só se consumou em 1790, quando ela fez 15 anos. Selada por razões de Estado, a união deu continuidade a uma tradição de casamentos entre as cortes espanhola e portuguesa. O casal teve 9 filhos, dentre os quais o primeiro imperador do Brasil, futuro Dom Pedro I. Carlota Joaquina não se adaptou bem à vida na corte portuguesa. O clima da corte dos Bragança diferenciava em muitos aspectos da alegre corte espanhola, enquanto em outras partes do mundo ocidental representavam o marco de uma nova sociedade baseada nos princípios iluministas. Em Portugal, a Igreja Católica impõe normas proibindo todo tipo de divertimento. Todavia, para o horror da camarilha lusa, Carlota provia festas espanholas nos jardins do Palácio de Queluz, com danças andaluzas e ao som de alegres castanholas. A alegria e a vivacidade de Carlota eram as responsáveis pelas raras horas de descontração da rainha Dona Maria. Nesse interim, a saúde da rainha Dona Maria piora e Dom João é declarado príncipe regente de Portugal. Após a morte do filho mais velho e herdeiro de Dona Maria em 1788, Carlota e o marido tornam-se herdeiros da coroa portuguesa e assumem o título de príncipe e princesa do Brasil. Por outro lado, o marido de Carlota, vítima de uma melancolia invencível,
vivia vagando silenciosamente pelos claustros escuros do palácio, oprimido pela triste perspectiva de uma revolução. Conspiradora e com pretensão à política, Carlota Joaquina começou a conspirar contra o marido, alegando que ele não tinha capacidade mental para governar Portugal e suas possessões, querendo assim estabelecer uma regência. Ambiciosa, ela também almejava a coroa espanhola para sua família, que na época tinha sido usurpada por José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. A traição teve um preço alto. Abre aspas. Carlota foi colocada incomunicável, confinada no palácio, como prisioneira, afastada dos amigos e dos pais, e sua correspondência passou a ser controlada pelo grupo político de Dom João. Fecha aspas. É nesse espírito que se vê a bordo de um navio com destino à colônia, onde, mal chegando, descobriu que os pais monarcas da Espanha estavam prisioneiros de Napoleão, com quem haviam estabelecido pouco antes uma aliança. Condenada por Carlota com notável antecipação, que permitira a Bonaparte cruzar o território espanhol para invadir Portugal. Foi durante a estadia no Rio de Janeiro entre os anos de 1808 e 1821, quando Dom João VI pôde realmente governar pessoalmente o Império Português, que Carlota Joaquina demonstrou muitas das facetas de sua personalidade. Por exemplo, é fato sabido que ela tinha um fetichismo confesso em relação a sapatos. Ainda durante a sua estadia no Rio de Janeiro, Dona Carlota morava em Botafogo e costumava tomar banho nua na Praia da Enseada. Ademais, era acostumada a passar as tardes na varanda da casa de Botafogo, fumando a diamba e a preparar misturas com frutas e álcool, o que se assemelhava à atual caipirinha. Duas das suas filhas vieram a casar com Carlos, conde de Molina, seu irmão, pretendente carlista ao trono espanhol. Com a volta da família real a Portugal em 1821, Carlota foi confinada no Palácio Real de Queluz, período em que foi apelidada de A Megera de Queluz. No dia 26 de abril de 1821, a família parte para Lisboa. Ao desembarcar em Lisboa, Dona Carlota Joaquina tira os sapatos e raspa-os na pedra do cais. Aos representantes da corte que foram recebê-la, ela explica o ato. Abre aspas. Nem nos sapatos quero uma lembrança. A terra do maldito Brasil. Fecha aspas. Assim diz a lenda. Em Portugal, Carlota Joaquina se recusa em assinar a Constituição e por isso teve cassada a cidadania portuguesa. Confinada na Quinta do Ramalhão, conspirou para a volta do absolutismo. Com a morte do marido, ela levou o filho Dom Miguel I a se apoderar da coroa, que lhe seria tirada posteriormente por Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Durante o governo de Dom Miguel, que ascendeu ao trono em 1828, não viria a ter papel relevante na governança daquele que fora, para muitos, o seu filho predileto. De resto, o próprio príncipe não a mandou chamar do desterro assim que subiu ao trono, pelo que faleceu só, esquecida, triste e amargurada. Segundo alguns historiadores, este fato é um dos vários indicadores de que teria existido um afastamento gradual entre mãe e filho nos últimos anos da vida daquela. Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon faleceu em Lisboa, Portugal, no Palácio de Queluz, no dia 7 de janeiro de 1830. Jaz no Panteão Real da dinastia de Bragança, ao lado do seu nada amado marido,
no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Após sua morte, Carlota Joaquina, principalmente no Brasil, tornou-se parte da cultura popular e uma figura histórica importante, sendo o assunto de vários livros, filmes e outras mídias. Alguns estudiosos acreditam que ela tenha tido um comportamento rude e calculista, atribuindo o fato de ela odiar viver no Brasil. Sua figura é associada à de uma mulher perversa e promíscua, que insaciavelmente conspirava contra o marido, o príncipe regente. A historiografia contemporânea ainda encontra dificuldades em desenhar o perfil histórico da mulher de Dom João VI, cuja figura está envolta de anedóticas lendas e rumores. E você, o que achou da história da Megera de Queluz? Já conhecia? Sabia que Carlota Joaquina era uma figura tão controversa e foi mãe do nosso Dom Pedro I? Me conta aí nos comentários, te espero lá. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.